A verdade sobre concessões no Brasil. Água, saúde e escola à venda? Concessões e parcerias público-privadas no governo Lula III. Você já parou para pensar em como o capitalismo brasileiro adora se reinventar para continuar sugando o povo? Pois é, agora a bola da vez são as concessões e as famosas parcerias público-privadas, vendidas como se fossem a solução mágica para todos os problemas do Estado. Dizem que é eficiência, dizem que é modernidade, mas no fundo sabemos bem o que está acontecendo. Mais um capítulo da entrega de bens e serviços públicos para o setor privado, com a velha desculpa de que o Estado não dá conta de fazer nada direito. E aí entra aquele discurso repetido à exaustão: o mercado resolve, a iniciativa privada é mais ágil, o Estado é lento e inchado. Será mesmo? Ou será que o que está em jogo é a transformação dos nossos direitos em mercadorias lucrativas? Quando olhamos para o governo Lula III, vemos que, mesmo sob a imagem de um governo progressista, a lógica das PPPs e das concessões ganhou ainda mais força, agora com uma roupagem social, como se fosse uma forma de garantir saúde, saneamento e mobilidade para a população. Mas quem se beneficia de verdade? Será o povo brasileiro que precisa de transporte digno, escola pública de qualidade e hospitais equipados? Ou serão os grandes grupos empresariais, os mesmos que financiam campanhas eleitorais e aparecem em jantares luxuosos celebrando contratos bilionários? A retórica pode até mudar, mas a essência continua a mesma. O Estado transfere risco e garante lucro para empresários, enquanto a população paga duas vezes, primeiro nos impostos e depois nas tarifas. A grande questão é: vamos continuar aceitando que os direitos fundamentais sejam tratados como negócios privados disfarçados de parcerias modernas? Ou vamos encarar o debate de frente e expor essa engrenagem que só serve para manter o capital no topo e a maioria sempre correndo atrás do básico? O que são as PPPs? As parcerias público-privadas, chamadas de PPPs, são apresentadas como um casamento perfeito entre Estado e iniciativa privada. Pelo menos é assim que os defensores vendem a ideia. Dizem que o Estado ganha eficiência, o setor privado ganha segurança e a população ganha serviços melhores. Mas, na prática, o que se vê é uma divisão desigual. Os lucros ficam com as empresas, enquanto os riscos e prejuízos recaem sobre o Estado, ou seja, sobre todos nós. Essa estrutura não é um detalhe técnico, é um mecanismo calculado. O governo garante a rentabilidade mínima dos investidores, mesmo que o serviço não atinja as metas prometidas. Parece piada, mas é real. O setor privado nunca perde. Quem sempre perde é o povo. O discurso de que o Estado é parceiro soa bonito, mas sabemos que, no fundo, ele se comporta como sócio minoritário. Aquele que banca os custos e ainda precisa ouvir calado o sócio rico decidir o rumo dos negócios. Isso é parceria ou é submissão institucionalizada? Chamam de modernidade, mas não passa de uma nova roupagem para a velha prática de socializar prejuízos e privatizar lucros. E o mais curioso é que esse modelo já mostrou seus limites em várias partes do mundo, mas continua sendo empurrado goela abaixo aqui no Brasil como se fosse a única alternativa possível. A ironia é que em um país que se diz democrático, nunca perguntam à população se ela concorda em transformar água, saúde ou transporte em fonte de lucro garantido para bilionários. A retórica da eficiência. Se existe um mantra repetido sem parar pelos defensores das PPPs, é o da eficiência. O setor privado seria mais ágil, mais moderno, mais inovador, enquanto o Estado é retratado como lento, burocrático e ultrapassado. Mas vamos parar e analisar. Eficiência para quem? Porque quando olhamos para pedágios caríssimos, tarifas de transporte público que só aumentam, hospitais que priorizam atendimentos conveniados em detrimento do SUS, fica difícil acreditar que essa tal eficiência tem algo a ver com os interesses da população. O que vemos, na realidade, é uma eficiência seletiva. Funciona muito bem para os empresários, que garantem margens de lucro milionárias, mas deixa a desejar para o povo, que continua sem serviços de qualidade. É como se a lógica empresarial fosse transplantada para áreas que deveriam ser direitos. E a lógica do capital é simples: cortar custos e aumentar ganhos. Então o que acontece?
redução de funcionários, precarização de condições de trabalho, aumento de tarifas. Essa é a tal modernidade que nos prometem. No fim, a retórica da eficiência não passa de uma cortina de fumaça para legitimar a transferência de patrimônio público e garantir negócios bilionários sob o rótulo da responsabilidade fiscal. O que ninguém diz é que eficiência também poderia ser sinônimo de investimento público bem gerido. Mas isso não interessa ao capital, porque não gera dependência nem dividendos para acionistas. O papel do BNDES. O BNDES é frequentemente colocado como o grande motor por trás das concessões e PPPs no Brasil. Criado para fomentar o desenvolvimento nacional, acabou virando também o fiador do capital privado. Enquanto nos dizem que o mercado é quem deve assumir os riscos, na prática é o banco público que entra para garantir a segurança dos investimentos. No governo Lula III, esse papel se intensificou, com linhas de crédito bilionárias voltadas para projetos de infraestrutura privatizada. O discurso oficial é de que isso estimula a economia, gera empregos e acelera obras. Mas se olharmos mais de perto, vemos que os empréstimos são subsidiados, com juros baixos, e que os beneficiários são grandes conglomerados empresariais, nacionais e internacionais. Ou seja, o povo paga duas vezes. Primeiro, financiando os empréstimos com dinheiro público e depois pagando tarifas caras pelos serviços concedidos. É quase uma obra de arte do capital. O banco público, que deveria fortalecer empresas nacionais e estratégicas, acaba fortalecendo multinacionais e grupos já poderosos. E tudo isso em nome da tal modernidade, como se entregar setores inteiros ao mercado fosse o caminho natural do progresso. A ironia é que, quando o povo precisa de crédito barato, como pequenos agricultores ou microempresas, enfrenta burocracia e taxas bem mais altas. Mas, quando o bilionário pede, o Estado abre os cofres. Essa é a neutralidade tão celebrada do desenvolvimento no capitalismo. PPPs no saneamento. O saneamento básico é uma das áreas mais cobiçadas pelo capital privado, e não é por acaso. Trata-se de um serviço essencial, com demanda constante e garantida. No Brasil, com a aprovação do novo marco legal do saneamento, vimos um movimento acelerado de privatizações disfarçadas de PPPs, com a promessa de que finalmente teríamos água potável e esgoto tratado para todos. Mas a realidade é outra. As empresas privadas entram nas áreas mais lucrativas, onde a tarifa pode ser cobrada sem dificuldades, enquanto as regiões pobres, onde o investimento é mais caro e o retorno financeiro é menor, continuam esquecidas. Isso não é universalização. Isso é seletividade capitalista. O discurso oficial é de que a parceria acelera investimentos, mas na prática significa que as comunidades mais vulneráveis ficam para trás. O que deveria ser um direito universal se transforma em um negócio exclusivo. E o mais perverso é ver que o Estado continua subsidiando obras nessas áreas para que, depois de prontas, as empresas privadas entrem apenas para explorar o lucro. Essa é a tal modernidade no saneamento: transformar água, fonte de vida, em mercadoria de alto valor no mercado financeiro. PPPs na saúde. Quando falamos em saúde pública, a conversa fica ainda mais séria. No Brasil, o SUS é um patrimônio que garante atendimento universal. Mas, aos poucos, vemos a infiltração das PPPs nesse setor. Hospitais são entregues à gestão privada, planos de saúde pressionam por mais espaço e os recursos públicos acabam direcionados para sustentar contratos bilionários. A justificativa é sempre a mesma: melhorar a qualidade e reduzir custos. Mas a experiência mostra que os hospitais geridos por PPPs priorizam serviços conveniados, enquanto o atendimento gratuito fica relegado a segundo plano. É como se o direito à saúde fosse substituído por uma fila de prioridades, onde quem pode pagar tem acesso rápido e quem depende do público espera indefinidamente. Essa lógica é cruel e contraditória, porque transfere recursos do coletivo para enriquecer grupos privados que transformam o sofrimento humano em lucro garantido. E não se engane, cada contrato de PPP na saúde vem acompanhado de cláusulas que blindam as empresas contra prejuízos, enquanto a população continua enfrentando filas intermináveis, falta de medicamentos e profissionais sobrecarregados.
O discurso da eficiência aqui é só um disfarce para privatizar silenciosamente um dos maiores patrimônios sociais do Brasil. PPPs na educação. A educação também entrou no radar das parcerias. Programas de gestão privada em escolas públicas são apresentados como inovação pedagógica, mas na prática abrem espaço para que empresas definam políticas educacionais de acordo com seus interesses. O problema é que educação não é fábrica de mercadorias, é formação de cidadãos. Quando o setor privado entra com seus modelos padronizados, voltados para resultados de mercado, o que se perde é a diversidade, a autonomia pedagógica e a visão crítica. Além disso, empresas fornecedoras de material didático e tecnologia educacional encontram nas PPPs uma mina de ouro, com contratos milionários pagos com dinheiro público. O discurso da modernização digital serve de cortina de fumaça para a transferência de verbas da educação pública para conglomerados privados de tecnologia. No fim, escolas continuam sem infraestrutura básica, professores sem valorização e alunos sem condições reais de aprendizado. A promessa de qualidade se converte em mais desigualdade, pois quem pode pagar por escolas particulares continua recebendo ensino diferenciado, enquanto a maioria fica com a versão precarizada do direito à educação. PPPs na mobilidade urbana. A mobilidade urbana é outro campo fértil para o capital privado. Concessões de rodovias, linhas de metrô e até terminais de ônibus são vendidos como avanços para a modernidade. A narrativa é sempre a mesma. O transporte melhora, os investimentos chegam mais rápido, a infraestrutura se renova. Mas na prática, o que se vê são tarifas abusivas, serviços lotados e exclusão social. Rodovias privatizadas se transformam em pedágios cada vez mais caros que drenam o bolso de trabalhadores todos os dias. Sistemas de metrô geridos por PPPs priorizam linhas de maior rentabilidade, enquanto bairros periféricos continuam sem acesso digno ao transporte coletivo. A lógica é simples. Investiram de dar lucro e ignoraram de dar prejuízo. O resultado é uma cidade partida, em que a mobilidade, que deveria ser direito universal, vira mercadoria de luxo. A ironia é que quando se trata de dar garantias às empresas, o Estado não mede esforços. Mas quando a população exige tarifa justa, a resposta é sempre a mesma: não há recursos. É a lógica do capital aplicada ao cotidiano de milhões de brasileiros que dependem do transporte público para trabalhar, estudar e sobreviver. Críticas e contradições. É impossível observar o avanço das concessões e PPPs no Brasil sem notar a contradição que elas carregam, especialmente no governo Lula III. De um lado, o discurso oficial tenta vender a ideia de modernidade, eficiência e universalização dos serviços. Mas, na prática, o que se vê é a mesma lógica das privatizações que o Partido dos Trabalhadores sempre criticou. Tarifas altas, serviços precários e lucros garantidos para poucos. Ao adotar uma ferramenta típica do receituário neoliberal, o governo transfere responsabilidades públicas para o setor privado, engessa o Estado em contratos de décadas e cria dependência de empresas que priorizam dividendos em vez de direitos. É um paradoxo. Quem sempre denunciou as privatizações agora sustenta um modelo praticamente idêntico, apenas com outro nome. E as consequências são graves. A população continua refém de um sistema que transforma necessidades básicas em oportunidades de investimento, aprofundando desigualdades e piorando problemas sociais já existentes. A cada tarifa que aumenta, a cada serviço que não melhora, cresce também a sensação de traição entre os setores populares que confiaram no projeto do PT. Essa incoerência cobra um preço político. Ao apostar em mecanismos neoliberais, o Partido dos Trabalhadores arrisca perder parte de sua base histórica, que esperava alternativas reais ao mercado e não a repetição de velhas fórmulas. No fim, o resultado é um ciclo vicioso. O Estado se enfraquece, o povo sofre e a esquerda perde credibilidade e votos, abrindo mais espaço para as narrativas da extrema-direita. Conclusão. O que vimos até aqui
é que as PPPs e concessões não passam de uma versão sofisticada das privatizações. São apresentadas como solução moderna e social, mas no fundo seguem a mesma lógica neoliberal: transformar direitos básicos em negócios lucrativos. Saúde, educação, transporte, saneamento, nada escapa dessa engrenagem que mercantiliza a vida e coloca o lucro acima do povo. No governo Lula III, a retórica progressista tentou suavizar esse processo, mas a essência não mudou. O capital segue ditando as regras, o Estado continua garantindo lucros bilionários para poucos e a população permanece com serviços caros e precários. Essa escolha, além de aprofundar desigualdades, mina a confiança popular no projeto do Partido dos Trabalhadores, que sempre se apresentou como alternativa às privatizações e agora reproduz a mesma lógica que dizia combater. Se nada mudar, o futuro é um país cada vez mais desigual, onde direitos se tornam privilégios e privilégios se consolidam como monopólios. E, como a história nos mostra, esse é exatamente o tipo de cenário fértil para o crescimento da extrema-direita. Por isso, é urgente olhar para essas contradições de frente, sem romantizar discursos oficiais e sem medo de enfrentar o consenso neoliberal. Se você chegou até aqui, é porque entende que esse debate não pode ficar restrito às mesas de empresários e políticos. Compartilhe este vídeo, deixe seu comentário e se inscreva no canal @FalaNecessária. O silêncio só interessa ao sistema. Romper a bolha é fortalecer uma voz crítica contra o capitalismo e contra as falsas soluções. O debate é necessário e a hora é agora.